qual foram as maiores mudanças que teve na igreja antes do concílio e após o concílio? O concílio fez muita coisa, mas as mais impactantes, assim. Então, assim, as mais notórias, né? Sem dúvida alguma, uma coisa muito notória após o Concílio Vaticano II foi o tema da liturgia, né, K2? Muito impactante, porque de uma missa celebrada em latim, de costas, a celebrar de frente e em língua vernácula, isso chama muita atenção dos fiéis, sem dúvida alguma, né? É verdade que já antes do Concílio Vaticano II já tinha experiências de celebrar de frente e em vernáculo, hein? Ah, então não Eu surgiu com... já tinha, por exemplo, eu tenho textos, eu descobri textos dos anos 1940 e poucos, né, de um determinado padre, que ele descreve experiências já de frente para o povo e em língua francesa. Em concreto, esse experimento foi na França, né? Quer dizer, já existia algumas coisas, porque, na verdade, os papas anteriores, como Pio XII, já tinham pensado em convocar algum concílio. Só não tiveram foi a oportunidade de convocá-lo. Mas já estava no ar a convocação de um concílio. Os temas litúrgicos já estavam presentes aí na mente da igreja durante o final do século XIX e o começo do século XX. Um dos maiores teólogos da liturgia é um alemão chamado Odo Kasel, que morreu em 1948. Inclusive, quem tiver acesso à obra do Kasel, por favor, leia, porque são preciosas a obra. Eu li, por exemplo, o Mistério do Culto Cristão, e é uma coisa deliciosa de se ler. Se vê que essas pessoas que vão influenciar tanto na reforma litúrgica eram pessoas sinceras que estavam buscando nas fontes da tradição como deveria ser essa renovação. Então, sem dúvida alguma, foi impactante. Por outro lado, não é verdade que o Concílio Vaticano II, no documento Sacrosanctum Concilium, mandou todo mundo celebrar a missa em português ou em inglês ou o que seja, né? O Concílio pediu uma adaptação, né? Quem lê com paz e sem agitação da mente, digamos assim, o documento sobre a liturgia, não está escrito lá que tem que começar a celebrar tudo em português ou tudo em francês. Não. Está escrito que dê-se uma maior presença à língua vernácula na liturgia. Também não está escrito que a missa deveria ser celebrada logo de frente para o povo, né? Não. Inclusive o missal romano, até hoje, o nosso missal que nós utilizamos hoje nas missas de paróquia e tal, que é o chamado Missal de Paulo VI, de 1970, até hoje lá se contempla a possibilidade de celebrar voltado para a cruz, para o altar, de costas, como se costuma dizer, Ainda né? há essa possibilidade, né? E eu poderia provar aqui, no missal romano atual, que essa possibilidade não está tirada. É mais, quando você vai em Roma, alguns altares de algumas basílicas, você tem que celebrar de costas, porque não tem outra possibilidade, é que o altar está colado na parede. Não tem nem jeito de celebrar de outra E não, maneira. não vão quebrar aquele altar, porque seria um Jeito nenhum. crime, né? Não, aquilo é uma preciosidade do século XVI. Que louco vai mexer naquela obra de arte, né? Então se celebra de costas, com toda a paz. E aquilo é Vaticano II também, né? Então, quer dizer, sem dúvida alguma, a liturgia foi... E, por outro lado, também, a missa proclamada pelo Vaticano II, assim, quem entende latim, né? Que eu não vou dizer que é o meu caso, ainda que Embora seja, mas tudo bem. mas quem entende bem o latim, quem já participou de uma missa na forma extraordinária, né, e viu e analisou, sabe muito bem que a missa de 1970, que nós celebramos hoje, né, tirando o Evangelho de São João no final, da missa tridentina, da chamada missa tridentina, e tirando as orações longas do ofertório e algumas repetições no Kyrie, no Senhor tem de piedade de nós, é praticamente a mesma missa. Eu falo isso por experiência, tá? Não estou falando teoria. É que eu estudei esse assunto, né? Então, quer dizer, qual a diferença? Impacta mais pelo fato de que começou a celebrar em português, virado para o povo. Isso foi o que mais impactou, mais a forma litúrgica, né? Tá bom, vão me dizer, não, mas tem outras orações eucarísticas, sim. Mas olha, pessoal, já o Concílio de Trento, do século XVI, depois vocês, quem gosta muito do Concílio de Trento, como eu também gosto, eu gosto de todos os concílios,
Pode ler lá na seção 7ª do Concílio de Trento, tá? Concílio de Trento, seção 7ª. Lá vai dizer o seguinte: a Igreja Católica tem autoridade para mudar qualquer coisa na administração dos sacramentos, exceto a substância deles, salva illorum substantia, como diz Trento em latim. Quer dizer, a Igreja Católica tem autoridade para mudar qualquer coisa na administração dos sacramentos, exceto aquilo que é substancial ao sacramento. O que é substancial ao sacramento da Eucaristia? Que seja celebrado com pão de trigo, vinho de uva, e que sobre esses elementos, pão e vinho, se pronuncie as santas palavras da consagração, que pela ação do Espírito Santo transformam aqueles elementos no corpo e no sangue do Senhor. Isso é substancial. Isso a igreja não pode mudar. Mas se a igreja quiser colocar o ato penitencial depois do ofertório, antes do ofertório, a segunda leitura depois da terceira, sei lá, né? Estou inventando aqui. Mas, enfim, a Igreja Católica pode... Isso é quem disse, foi o Concílio de Trento. O que surpreende, né, K2? A liturgia serve à igreja, né? E não é a igreja que serve à liturgia. Sim, sem dúvida alguma, a liturgia expressa a fé católica, né? E, logicamente, nós não temos um monte de doido aí querendo jogar a fé para o lixo. Vocês deveriam também... Outro estudo interessante do Vaticano II é estudar alguns dos bispos mais influentes no Vaticano II. Entender que eram homens muito santos, por exemplo, o cardeal Frings, de Colônia. Que foi assessorado pelo Bento XVI, inclusive. Hã? Ele foi assessorado pelo Joseph Ratzinger durante o concílio. O Frings era um homem muito, muito católico, muito da igreja mesmo, um homem que tinha um amor à tradição, à fé, né? E é um dos homens mais influentes no Vaticano II. O assessor dele foi Ratzinger, que no começo apenas entrou como secretário e depois virou perito do Concílio Vaticano II, o Joseph Ratzinger, que depois será o Bento XVI. Então, não é que o Concílio Vaticano II é um montão de bispo doido lá, querendo mudar a fé, não é isso. Né? Por isso, um dos estudos do Vaticano II é entender a vida santa de alguns desses homens que queriam explicar a fé para o mundo moderno. Você vai me perguntar, mas não deu certo. Bom, essa avaliação dos frutos, vamos deixar passar tempo, porque a Igreja Católica não avalia as coisas a cada 50 anos, mas a sua avaliação é a cada 200 anos, 300 anos. Na Igreja, o rumo é eterno. Então, assim, a gente está a apenas 50, 60 anos do Vaticano II. É pouco ainda para fazer uma avaliação de um concílio. Não, tá? Então, para a história da igreja é ontem. Não é ontem, isso daí é pouco demais, né? Então, assim, o Concílio de Trento, por exemplo, ele vai demorar anos para ser adaptado na igreja. Vocês sabem que os seminários católicos é uma invenção de Trento, praticamente. Pois bem, vai demorar anos para adaptar a situação dos seminários, porque não é fácil viver todo um concílio, né? Então, assim, e olha que o Concílio Vaticano II nem teve pretensão doutrinal, teve pretensão pastoral, e é verdade que sem ter a pretensão doutrinal, disse muita doutrina, né? Basta as constituições dogmáticas já citadas anteriormente. Então, repito, um dos estudos interessantes é entender alguns desses bispos que influenciaram muito no Vaticano II, e você vai ver que eles tinham uma vida de igreja. Eles não eram gente bagunçada, né? Eram homens comprometidos com a fé católica mesmo, né? Tá bom?